Estamos iniciando na Rede com Alan. Esse programa vai trazer gentes interessantes, gente que faz o bem, gente que trabalha, gente que faz a diferença no mundo. E hoje nós estamos iniciando o nosso programa, contando aqui com a participação especial do meu amigo Eudás Menezes e trazendo aqui como primeiro para esse bate-papo, para essa conversa, o meu amigo ex-prefeito de Maracanaú, Firmo Camussa. Tudo bom, Firmo? Olá, um prazer muito grande, um prazer a todos os ouvintes da TV Pitaguari, essa TV que já tem muitos anos, que tem história e que tem uma audiência também grande em nossa cidade. Então, Alan, a gente está aqui aberto para você, para que a gente possa bater esse papo, né? Bater um bate-papo com você, juntamente com o Eudásio, que também é outro maracanauense de uma importância e que tem um trabalho também prestado em nossa cidade. Então, só desejar coisas boas para esse programa, que a gente possa atingir uma quantidade grande do nosso Maracanaú e que possa nortear muitos assuntos positivos para a nossa cidade. Certo, Firmo. Iniciando, Firmo, me diga aqui uma coisa. Eu já escutei essa história do seu Wilson Camussa. Eu quero ouvir de você. Como foi a chegada da família Camussa em Maracanaú? Olha, Alan, o meu pai chegou em Maracanaú por volta de 59. Então ele é natural de Boa Viagem e o seu pai é agricultor. Meu pai também agricultor. Então eles sofreram muito pela seca de 58. Não só a família do Wilson Camussa, do meu avô José Firmo Camussa, mas todos os agricultores, que foi uma das grandes secas do nosso estado. E aí, quando inicia 59, o seu pai, o meu avô, disse: Wilson, vamos preparar a terra para o plantio. E aí ele disse que quando começou a fazer o trabalho, quando a enxada batia no chão, pela seca de 58, que foi uma das maiores secas do nosso estado, e a isca de fogo subia. Aí ele disse: rapaz, eu vou ter que procurar uma outra coisa. A agricultura já deu, meu pai fica aqui, o resto da família, mas eu vou para Maracanaú, porque na época nós tínhamos já uma tia, uma irmã do meu pai, que já morava em Maracanaú, inclusive morei também 2 anos com ela, que era no centro de Maracanaú, e aí fez com que meu pai se deslocasse no início de 59 para Maracanaú, de Boa Viagem para Maracanaú, e em Maracanaú, chegando no então distrito de Maracanaú à época, ele foi morar em Mucunã. Tinha um comércio, então ele começou a bodega do seu Wilson, né? Em parceria também com outro familiar, e aí foi daí que constituiu a família, casou, constituiu a família. Essa é a chegada dos Camussas no Maracanaú, no bairro de Mucunã. Mas, Firmo, sobre essa história da família, eu lembro de uma vez ter escutado de você que depois que o seu Wilson entrou na política, a bodega quebrou várias vezes e reiniciou várias vezes. Como foi isso? Rapaz, o meu pai, ele ingressou na vida pública em 72, foi a primeira eleição dele. E naquela época, o vereador não tinha subsídio, o vereador não era pago. E aí, depois a gente questionando, perguntando por quê, como é que ele tinha entrado, e ele recebeu essa pergunta por muitas pessoas. Ele disse: olha, eu era um comerciante, era uma pessoa significativamente bem-sucedido à época da localidade, e era uma das lideranças. E aí eu entrei na política, na vida pública, para conseguir os benefícios para a comunidade. E a gente fazia também uma pergunta: quais eram os benefícios em 72 conseguidos para Maracanaú, para o nosso distrito, para Mucunã, nosso distrito de Maracanaú. E ele dizia: naquela época era um televisor comunitário, televisor no centro da praça, era ampliações de iluminação pública, conseguia um poste, 2, e conseguia também, uma das coisas que ele muito falava, além do televisor público, conseguia máquinas patrol para fazer estrada. Então, chafariz, esse era chafariz. Então esse eram os maiores benefícios em 72 que ele condicionou-se a ser candidato para levar esses benefícios para a nossa Mucunã.
Mas ainda ajudava o povo pobre, que quebrava a mercearia. Não, realmente o comércio do seu Wilson, ele tinha uma bodega grande e quando ele ingressou na vida pública, aí o comércio desandou em alguns momentos. Então, era sempre quebrando, fazia um empréstimo, aí reconstituía e depois quebrava de novo. Mas foi isso aí que a vida dele, ele deixou um grande legado. Era uma pessoa muito boa, um homem muito sério, muito decente, mas muito prestativo. E eu tive o prazer de ser amigo dele, conversar lá naquela cadeira de balanço. Chegava lá, às vezes o filho muito ocupado, correndo para um lado para o outro, eu chegava lá e ele, senta aqui, que o Dedé não veio hoje, me diga aí como é que tá o Dedé. Eu ia falar das coisas. Eu tô deixando eu dar para quando entrar a política. Pronto, falar em Dedé, inclusive eu sou conhecido na região toda, Mucunã, Cardo, Jaçanaú, as pessoas mais originários da minha época, todos eles me chamam ainda por Dedé. Tanto é que eu fui candidato em primeiro ano, em 88, a minha primeira eleição, eu fui candidato como Dedé, e na segunda eleição, em 92, como Dedé Camussa. Depois, que era Firmo também, que a gente colocou Firmo. Mas o início foi Dedé e Dedé Camussa. Só para... Eu não vou perguntar não, mas é só fazer uma consideração aqui. O filme relatou uma história aí sobre a Mucunã, e ele relatando aqui, eu lembrando do meu interior, né? Mas aí, a questão que ele colocou aqui me chamou a atenção também. Quer dizer que o Alan era o cabueta teu pai. Não, ele passava as boas informações que era do trabalho. Agora, para encerrar esse ciclo mais íntimo, me diga aí, o que é que tem no político Firmo Camussa, dos políticos Wilson Camussa e Agacio Camussa? Olha, Alan, eu ingressei na vida pública pela minha afinidade, pela ligação com o meu pai, que era muito próximo. Então, meu pai é vereador de Maranguape, e sempre que meu pai chegava em casa, depois do almoço, chegava 2, 3 horas, ele almoçava e ia dormir um sono. E eu sempre ficava com ele na cama, eu criança ficava lá. Então, tinha um conhecimento pleno sobre as lideranças de Maranguape, sobre a política, sobre os líderes, sobre as ações. Então, isso fez com que essa conversa próxima que a gente tinha todos os dias, eu tivesse o conhecimento e eu fosse me apaixonando pela causa pública. Então foi através do Wilson Camussa, dessa conversa, desses ensinamentos, que foi direcionando e condicionando minha vida a desenvolver esse trabalho. Depois a minha mãe também entrou como vereadora, que não tinha o tino administrativo, político do meu pai, mas que também era uma pessoa muito aguerrida, muito trabalhadora, uma pessoa que abria suas portas e sempre resolvia o problema social como professora de muita gente na comunidade. Dona Gacio era uma graça. Eu lembro o filme vereador, o filme vice-prefeito, e ela andava de topique, ia para os cantos sem incomodar ninguém atrás. Mototáxi, em todo canto. E onde chegava, nas proximidades da eleição, era entregando o santinho ou da nossa candidatura ou da candidatura que a gente apoiava. É incrível. Agora vamos entrar na política, o Eudásio está entrado aí. Pronto. Estou aguardando aí o Eudásio. Como foram os seus mandatos aí de vereador? Como é que você viu? Era o que você esperava? E também você foi 2 vezes presidente da Câmara de Vereadores. Como é aí ser presidente dos outros pares? Alan, eu fui candidato pela primeira vez em 84. Maracanaú se emancipa em 83 e logo em 84 eu me lanço candidato a vereador. E naquela época minha mãe também era filiada ao mesmo partido. E a gente começa a desenvolver o trabalho. Como na época o professor Giovanni, que também foi candidato a prefeito, o Cordeiro, que era vice-prefeito do professor Giovanni, e outros candidatos a vereador. Maracanaú, por ser um município novo, emancipado em 83, com a eleição logo seguinte em 84, muitas pessoas do Maracanaú não tinham a sua filiação partidária. Então, por força disso, vários candidatos, inclusive eu, não tive condição de ser candidato por não ser filiado partidariamente. E aí, com isso, eu declinei dessa possibilidade, já desenvolvendo um trabalho,
já com panfleto, já com cartazes em rua, mas quando saiu a decisão do tempo de filiação partidária, não foi só eu, professor Giovanni Cordeiro e outros candidatos a vereadores, Torcapo também, à época, né? E outras pessoas também não tiveram condição de ser candidato. Eu não fui. Em 84 foi minha mãe e foi uma vereadora, graças a Deus, eleita. Desenvolveu o trabalho de 84 a 88, iniciando 88, aí eu fui o candidato, né? Fui candidato em 88, obtive êxito, fui candidato em 92, 96 e 2000. Então foram sequência de 4 mandatos consecutivos e foram 16 anos de muito trabalho, de muito comprometimento com a causa pública. E a minha primeira eleição, Alain e Eudazo e a todos os ouvintes, a minha primeira eleição teve como carro-chefe o meu pai, pelo trabalho, a minha mãe por ser vereadora, o carro-chefe foram eles, além de eu já ser conhecido na Mucunã. Mas a partir da primeira eleição, já a segunda, aí já foi condicionado pelo nosso trabalho, pela nossa ligação com os moradores da Mucunã. Então foram 16 anos consecutivos e mais 2 mandatos de presidente da Câmara. Então, para mim também foi uma felicidade a gente ser vereador e ter condição de ser presidente da Câmara, em lidar com todos os pares. E a gente sabe que o presidente da Câmara é um vereador igual aos demais, com a condição de administrar, de ser o gestor maior da Câmara Municipal. Então a gente teve uma relação com muitos vereadores, com uma história que a gente guarda com muito carinho, tanto os 16 anos de vereador, como os 4 anos em que fui presidente da Câmara trabalhando pelo Maracanãense. Inclusive você foi vereador com grandes vereadores de Maracanã que não estão mais com a gente hoje, como o Edmilson Marques, o Gerson Rai, né? Edmilson Marques, Gerson Rai, Baiano, né? Baiano, tiveram muitos. O Gesso Preto, né? Gesso Almeida, né? Lá do Acaracuzinho, que morou também no Alto Alegre 2. Então foram muitas pessoas, muitos vereadores que deram a contribuição quando o Maracanã estava colocando os seus primeiros tijolos. Zé Bento, seus primeiros tijolos de crescimento, né? Ô, Fimo, passando essa etapa sua, vamos aí para uma coisa que foi um marco fundamental na sua carreira política. Foi um momento tenso, como é que foi o rompimento com o Júlio César Costa Lima para ser o candidato a vice na chapa de Roberto Pessoa? Eu queria que você desse uma pausa aí, diga. Deixar o pessoal em suspense, né? E assim, o Alain relatou sobre o início da sua carreira política como vereador, e eu gostaria de saber o seguinte: como foi a relação da família Camussa anteriormente aos mandatos de vereador no processo emancipatório de Maracanã? Como se deu essa relação? Se isso ajudou a impulsionar a carreira política da família Camussa? Olha, a questão da emancipação de Maracanaú, nós tínhamos movimentos fortes, né? Midema, FAPEMA e também o CODIM, que foi o terceiro núcleo de unidade para que Maracanaú conseguisse a emancipação. Nós, na época, meu pai era ligado ao deputado estadual Zé Mário Barbosa. Então, ele passou muito tempo ligado ao Zé Mário Barbosa em Maranguape. Então, nós demos uma parcela também significativa na votação, que no primeiro momento nós não tivemos êxito, né? Mas logo em seguida nós conseguimos, através do trabalho de todos, foi uma unidade, né? O Júlio César participou como líder, Almi Dutra era o líder maior, né, da emancipação. Então, Allan Kardec fez parte, né? Era um dos líderes, Jorge, Torcapo, e um leque de pessoas de Maracanãense. Paulo Alexandre foi um dos grandes líderes da emancipação. Então, essas pessoas condicionaram um trabalho muito grande. A nossa questão com o Júlio César. Olha, a nossa ruptura já era uma coisa que estava praticamente, para mim, já estava definida. Nós estávamos só contando o tempo. Tudo começou quando eu fui
pré-candidato a deputado estadual. Fui pré-candidato com entendimento da Câmara, com entendimento do Executivo. Então, comecei a fazer o trabalho de pré-candidatura a deputado estadual. Certo momento, depois de vários, já definindo a candidatura, no momento já de consolidar a candidatura, e aí o Júlio César, o prefeito à época, disse: Firmo, nós temos aqui pesquisas, você é o melhor nome de Maracanaú. Mas a gente não precisa só de Maracanaú. Nós precisamos de Maracanaú e também de outras cidades. Então, só Maracanaú não dá para me eleger. E aí eu me abati, até porque tinha sido o entendimento da nossa pré-candidatura, me abati, e na época o candidato ficou, naquele momento, o doutor Hermínio. O doutor Hermínio vem como candidato porque tem esse trabalho. E aí a gente declinou, o Hermínio saiu candidato, mas eu continuei fazendo o mesmo trabalho. E depois quem sai candidato não foi o Hermínio, foi a mulher a Meira, a primeira-dama, a mulher do prefeito Júlio César. Então aquilo me deixou totalmente desconfortável. Eu fiquei no grupo, permaneci, mas eu já não estava mais com ânimo, mas aquele entendimento que a gente tinha de grupo, já não pertencíamos mais àquele projeto político. Houve uma quebra de confiança. Houve uma quebra de confiança, de entendimento, de compromisso. Então aquilo fez com que, logo em seguida, eu já rompesse com o Júlio César e me aliasse ao prefeito, ao deputado federal e futuramente o prefeito Roberto Pessoa. Vocês tinham alguma ligação com o Roberto? Porque ele tem ali próximo a Mucunã, Taquara, né? A família Camusso já conhecia o Roberto, né? Olha, nós conhecemos o Roberto, meu pai já conhece o Roberto, conhece o seu Doca, conhece o seu Narciso, o pai do Roberto, ele já conhecia de muitos anos. E eu também o conhecia. Eu lembro muito o Roberto Pessoa, à época, quando ele iniciou com a granjinha, iniciou com um galpão de granja, com 500 frangos, né? E ele vendia também porco, né? Eles criavam também. E eu lembro daquelas mantas de toucinho, né? O Roberto chegando na bodega do meu pai, ele chegava para fazer a entrega. Ele mesmo trazendo aqui no ombro. Então o Roberto fazia esse trabalho. Então a gente já tinha uma relação, já tinha uma afinidade, mas politicamente nós não éramos próximos. Então nós passamos a ser próximos logo na nossa primeira eleição, quando o Roberto foi o prefeito de Maracanaú e eu fui o candidato a vice-prefeito. Com o rompimento, aí já rompeu você sabendo que ia para vice ou foi uma evolução do processo? Alan, essa pergunta é uma pergunta interessante. A primeira conversa que eu tive com o Roberto, ele disse: olha, Firmo, nós temos o interesse da gente ficar junto, até porque nós já temos uma identidade, nós temos um trabalho político, nós somos da mesma área. Então, Roberto é também da Mucunã, mas nós aderimos ao Roberto Pessoa não com a garantia de ser o vice-prefeito. Porque naquela época tinha outros nomes também. E eu estava no lado oposto. Quando passei junto com o Roberto já tinha o vereador Paiva Dantas, que era uma liderança do PT. Ele tinha também a doutora, a nossa advogada. A doutora Simone. Simone não, Não é a Simone não, como era o nome dela? Doutora Solange. Já conhece. Doutora Solange. Eu tava no rumo. E o padre Gabriel. Padre Gabriel. Era Torrano também. Então, esses eram nomes. já apoiava lá também, né? Não era indicado a vice, mas apoiava. Então, esses eram nomes que tinham a projeção política, né, na eleição de 2004. Tinha projeção política, mas chegava o Firmo Camussa, que tinha uma expressão maior, modestamente, por ter sido vereador, pela votação da região, mas eu não fui com o Roberto, ele foi muito sincero, ele não me deu a garantia. Então foi uma construção, foi através de pesquisas públicas que nos condicionou a chegar
a vice-prefeito em 2004, junto com o Roberto Pessoa. Eu fiz essa pergunta até para demonstrar que você não aderiu ao cargo, você aderiu a um projeto político, você não tinha certeza. Com certeza, não tinha certeza. E algumas pessoas próximas a mim disseram, como é que você sai de um projeto político, que já está há muitos anos em Maracanaú, que é o Júlio César, para ir para um projeto sem a garantia, sem um compromisso de você ser o vice, de você galgar um espaço maior. Eu estou desconfortável aonde estou e vou trilhar outro momento. Então, foi por isso que a gente, com muito trabalho, nós construímos a vice-prefeitura junto com o Roberto em 2004. O que é interessante desse processo de transição é que é o seguinte, uma coisa que foi usada como argumento contra o Firmo Cambuça, então pré-candidato a deputado, que seria porque não daria porque ele só tinha uma base boa em Maracanaú, foi um fator crucial para, pelo que eu entendi da tua história, para te ajudar na vice. Né? Porque você tinha uma base ampla em Maracanaú, então isso possibilitou que o Roberto Vice fosse o melhor nome para Verdade. Porque o Roberto já tinha vindo da eleição de 2000, que não teve êxito, né? Foi derrotado na eleição de 2000, e um percentual muito pequeno. Então, era um nome também que estava ascendendo, o nome do Roberto, né? Pela eleição de 2000 e a quantidade de voto em que foi, acho que menos de 1%, 1% acho que foi em torno de 2.700. a perda da eleição. Foi. E aí, mas o Roberto não tinha assim, uma identidade muito grande à época, em 2004, não tinha uma identidade muito grande em Maracanaú. Então a nossa aliança, a nossa junção fortaleceu cada vez mais esse projeto. Foi o ligamento, né? Foi aquilo verdade. que ligou. Firmo, como é ser... não sei se foi o Tancredo Neves ou se foi o Getúlio Vargas, minha memória está meio ruim, que diz o seguinte, vice que não trabalha, conspira. Como foi ser vice do Roberto Pessoa? Você ocupou secretaria, se eu não me engano, e teve uma participação atuante. Olha, como vereador, como vice e como prefeito, a gente tinha projeto. E para que a gente possa ter êxito, a gente tem que ter trabalho, a gente tem que ter decência. Então, foi uma das coisas que a gente, desde o primeiro momento, foi o trabalho. Foi o trabalho, o compromisso, a relação que a gente tem com as pessoas, o respeito que a gente tem com cada uma das pessoas, quer seja a maior autoridade ou qualquer que seja a pessoa do povo, eu aprendi a tratar as pessoas da mesma forma. Então, foi a partir desse trabalho e dessa relação que a gente tem com as pessoas que nos condicionou a cada vez mais a gente galgar o espaço e o respeito. Alguma coisa, Lázaro? Não, pode seguir. No período de vice, depois, 8 anos como prefeito, desses 8 anos como prefeito, 4 anos o Roberto de vice, né? Então, só aí institucionalmente são 12 anos de relacionamento, né? 8 você como vice, 4 ele como vice. Sempre eu escutei, fui uma das pessoas que mais escutei, da classe política, o Firmo e o Roberto estão brigando, vai haver a briga Firmo e Roberto, vai romper, isso e aquilo, e nunca aconteceu isso, nunca, até hoje. Qual é o segredo dessa relação, qual é o segredo da manutenção dessa amizade, o que é que une, o que é que prende vocês dois? Alan, nós temos um projeto. E o projeto não é em favor do Roberto, não é em favor do Firmo. O que nos une é esse projeto. É um projeto de amor ao Maracanaú. Então a gente procura sempre trabalhar pela nossa cidade. A gente sempre, Roberto, aonde está o Maracanaú, ou fora de Maracanaú, ele é sempre com a mente voltada para os interesses da cidade, de trazer projetos, de trazer ações para o nosso Maracanaú. Então, essa unidade nossa também é o amor à causa Maracanaú, o amor à cidade. Fortalecer, trazer projetos estruturantes, valorizar as pessoas, né? Fazer com que as pessoas possam
melhorar de vida. Então, essa também é uma missão precípica do homem público. E uma das coisas também muito boa é não haver vaidade. Não há vaidade entre Roberto, entre o Firmo. Não existe o eu. Eu faço isso, eu sou assim, eu sou... Existe o nós. Então, quando não há vaidade na maioria dos projetos, as coisas prosperam, né? Porque não, quando a gente tem a vaidade, né? A vaidade boba, às vezes prejudica algumas ações. Então, o nosso projeto é Maracanaú, é fazer bem a cidade. É isso que vem dando certo por muitos anos. Eu costumo até, às vezes, conversando com o Alan, avaliar que aquelas pessoas que difundem essa cultura Roberto Firmo, são exatamente as pessoas que têm interesse que isso aconteça, né? Mas eu quero aqui voltar ao seguinte: o Firmo Camussa construiu uma história de sucesso ao longo, desde os seus momentos mais difíceis lá na Mucunã até hoje. Então, foi galgou uma história, construiu com trabalho uma história política bonita e pessoal. E hoje qual seria, digamos assim, o sonho do político Firmo Camussa? Só voltando um pouquinho, Eudásio, uma das coisas que, depois dos 8 anos de vice-prefeito, nós fizemos um trabalho para definir qual a candidatura. Então, a prévia que nós tivemos aqui para chegar à primeira eleição de 2012 foi uma prévia de muito trabalho, mais tensa até do que propriamente a eleição. Porque quando nós definimos a eleição, quem seria o candidato em 2012, praticamente nós já tínhamos derrotado os adversários. Então a prévia fez com que nós desenvolvêssemos um trabalho no Maracanaú como um todo, e com isso nos condicionou a ser o prefeito e a desenvolver esse trabalho. A eleição de 2012 ela teve mais adversários internos que interno porque externo, né? Foi uma prévia muito tensa. Você antecipou a minha pergunta. Então, antes de você passar para a resposta do Eudásio, eu quero só levantar uma questão, né? Essa pré-campanha de muita intensidade, né? Que as pessoas, muitos até apostavam, né? Que seriam um possível rompimento do Firmo com o Roberto, né? Faziam vários quadros da situação. Tinham vários cenários, várias especulações. Né? Porque se o Firmo não for, ele rompe, porque isso, porque aquilo, porque tinha várias... E eu lembro de uma história desse período que eu não esqueci nunca, né? Foi, inclusive, a primeira campanha de Maracanaú onde as redes sociais foram mais usadas, né? Estava no início e as redes sociais foram muito usadas, né, nessa pré-campanha. Os Facebooks, né? Era o início. E eu era um porta-voz não oficial, né, da campanha do Firmo, da pré-campanha do Firmo. Verdade. Aí eu estou em casa, faltando uns 3 dias para sair a indicação. Eu estou em casa, o telefone toca. Eu atendo, era o Firmo Camussa. Alan, olha, pelo amor de Deus, pare de postar qualquer coisa, senão eu não consigo nem ser candidato. Pô, tem calma, tem paciência, esse jeito dele moderado, né, que ele sempre é uma característica dele, eu mais agressivo. Aí eu digo, tá certo, eu vou parar de publicar. Porque teve momento, a prévia foi tão tensa. Foi, muito porque tiveram momentos que os grupos A e B estavam se atritando. O nosso grupo com o nosso adversário interno, né? Então já estavam se atritando. E isso, em determinado momento, cada um, no calor da campanha e de quem defende o seu projeto, cada um criaram as cisões grandes. Mas, para mim, sanou tudo depois que tivemos a unidade. Inclusive, tiveram vários vereadores que estavam em locais opostos ao nosso. Mas depois que uniu, que a gente se definiu como candidato, a unidade foi o nome de Maracanaú. E aí a gente começou a desenvolver outro trabalho, né? Muito embora ainda tenha gente que ainda hoje sofre as sequelas desse processo de 2012.
Pois é, então foi muito... Foi muito a acirrado. pré-campanha... Eu posso até dizer que de todas as campanhas de 2012 para cá, a mais difícil foi a pré-campanha. Mais difícil foi a pré-campanha, é verdade. Porque as outras sempre foram vitórias bem tranquilas, né? De 2004, né? De 2004. Que a de 2004 foi um percentual grande. A de 2008 maior ainda, né? Aí 2012 e 2016, nós de 70 e poucos por cento, né? Com mais de 70%, média, sempre mantendo a média, com mais de 70%. Mais complicado foi a pré-campanha de todas elas, para ver como o grupo é forte. A disputa interna foi mais difícil do que enfrentar os adversários. Firmo, mas aí tem você não respondeu, o sonho do político Firmo Camus. Eis que ia... Pronto, pois pode complementá-la. E como é aí o Firmo deputado estadual, esse é o sonho? Olha, a gente vem de 32 anos de serviço público prestado ao Maracanã. Foram 16 anos de vereador, 8 anos de vice e 8 anos de prefeito. Então, 32 anos ininterrupto, né? E a gente tem a consciência do dever cumprido. Nós fizemos o possível, né? Nós trabalhamos, nós respeitamos sempre os maracanauenses, as lideranças, o poder legislativo. A gente sempre teve uma relação muito boa com os maracanauenses, com as suas lideranças. Então, foi um trabalho grande. E a gente está consciente do dever cumprido. Nos nossos 8 anos de prefeito, nós tivemos momentos críticos, assim, no caso da pandemia. Nós pegamos a pandemia logo no fevereiro, março. Isso prejudicou muito a economia de nosso Maracanaú. Então isso aí, por via de consequência, prejudica a prestação de serviço público aos maracanauenses, prejudica as ações estratégicas. Então a pandemia foi uma das coisas que nos prejudicou muito, porque foi no último ano de gestão. Então poderíamos ter feito mais ações. Uma outra coisa também foi uma crise no decorrer do nosso primeiro mandato, a crise econômica. Então nós tivemos esses 2 momentos que depõem contra os 8 anos do prefeito Firmo Camus. Uma crise econômica e uma crise de saúde pública que também remonta à crise econômica, porque a crise de saúde, além da crise de saúde instalada, as empresas fecharam, o comércio fechou, o desemprego aumentou. Então isso aí impactou de forma negativa as ações e aos maracanauenses. Mas a gente saímos do nosso 8º ano consecutivo de prefeito, consciente de que fez um bom papel. Nós fizemos muita coisa pelos maracanauenses, ações estratégicas, no caso a Padre José Holanda do Vale, a Presidente José Alencar, que são 3 quilômetros. O prefeito à época, o ex-prefeito à época, Roberto Pessoa, fez o 1º quilômetro e nós demos sequência mais os 2. A Manuel Moreira Lima, que já iniciamos uma duplicação, além da gente, nos nossos 8 anos, nós trazemos para Maracanaú uma coisa que em poucas cidades do nosso estado tem, que é uma parceria com o organismo internacional, que é o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, o BID, a gente vai poder mostrar uma infraestrutura viária antes e depois do BID. Então foi o nosso governo que trabalhou, que fizemos parcerias com o BID, que tiveram missões do BID aqui no nosso Maracanaú. Então abre um leque do projeto estrutural, abre um leque da questão viária, urbana. Então isso nos condiciona a ver o Maracanaú de uma forma maior, o Maracanaú mais nobre e o Maracanaú mais justo para os seus habitantes. Então, esse projeto, o BID, nós fizemos à época um financiamento de 32 milhões de dólares e nós, no nosso governo, a avenida, uma única avenida, que é a Avenida Parque Sul, que a Câmara também denominou a Avenida Wilson Camussa, que sai do Novo Maracanaú, da estação de metrô do nosso Maracanaú, passa pela Presidente José Alencar, ao lado do Instituto Federal, do Cefet, indo até
a CE 060, a via que vai para a Ceasa. Então, essa avenida, nós fizemos o projeto, licitamos, demos a ordem de serviço no último mês de gestão, no mês de dezembro. Isso está condicionando uma reviravolta, e além dessa infraestrutura na Avenida Parque Sul, Wilson Camussa, nós temos outras avenidas também estratégicas para o Maracanaú através de um projeto nosso. Então isso nos condiciona também, nos deixa muito satisfeito, muito feliz pela ciência do dever cumprido. Firmo, e sem esquecer os programas sociais, né? Você ganhou o amigo, prefeito amigo da criança, o selo Unicef, né? Investindo nas pessoas também. Verdade, o prefeito amigo da criança, nós tivemos de ir, nós fizemos um projeto também da assistência social, que nós recebemos à época da presidente Dilma. Nós tivemos o Maracanaú junto com a Secretaria de Assistência Social, nós tivemos lá do projeto do restaurante popular, fornece em torno de 600 refeições dias, e mais as cozinhas comunitárias. Então, esse programa nos condicionou a receber uma comenda do presidente da República. Então, isso foi muito importante, como também o selo Unicef, como você lembra, Eudade. O selo Unicef, nós conseguimos, cada momento de nossa gestão, nós conseguimos. E selo Unicef, receber o selo, não é importante pela homenagem, mas é importante, acima de tudo, pelas ações. Porque são ações com a criança, com o adolescente, que nos condicionaram, né? O cuidado que o município, através da sua secretária de assistência social, da esporte, cultura, lazer, da educação, esse tratamento que a gente dá às crianças, nos deram condição de receber por 8 anos, por 2 gestões consecutivas, o selo Unicef. Reconhecimento de um trabalho realizado, né? E falando em Angola, colocou muito bem a questão da assistência à pessoa, e você colocou uma situação que pegou todo mundo de surpresa, e vocês, que foi a questão da pandemia. No final do seu mandato veio a pandemia, né? E aí você teve uma atuação muito forte nesse sentido, porque pegou uma estrutura hospitalar, como em todo o Brasil, totalmente despreparada. Mas você atuou, através da secretaria, do próprio hospital, de uma forma que veio, hoje a gente contar com uma estrutura excelente, né? E no período da crise da pandemia. Como é que foi esse trabalho? Essa questão do Covid, primeiro foi uma coisa que pegou o mundo todo sem um planejamento, sem uma programação. Foi um vírus que surgiu e, de repente, o mundo todo está cometido dessa situação de saúde pública. Então, nós tivemos condições naquela época de construir no Hospital de Maracanaú. Tivemos que priorizar. Tiramos algum trabalho desenvolvido e demos atenção ao Covid. Então, vários leitos clínicos nós instrumentalizamos no Hospital de Maracanaú. Tivemos também a ABEP, que funcionou com leitos clínicos, afora a UPA, afora a UAB, Unidade de Atendimento Básico, também no centro de Maracanaú, que é um atendimento amplo para todo cidadão, e que naquele momento teve que se voltar só para o Covid. Então, e nós conseguimos fazer, já no final da nossa gestão, deixar a UTI com 10 leitos, né? Então, hoje ainda existe, e aí depois, com o prefeito Roberto Pessoa, já nesse ano, aí já ampliou mais ainda a atenção ao Covid. Nós estamos vendo aí nas redes sociais que você está viajando muito. E aí, deputado estadual, como é que tá? Alan, a gente é um pré-candidato, né? Nós temos um trabalho grande em Maracanaú e temos um reconhecimento já também em nossa cidade. Então, para a gente ser candidato a deputado estadual, a gente precisa do nosso Maracanaú, pela quantidade de votos que tem o nosso município. Eu acredito que a gente possa ser candidato, pré-candidato e ser votado e eleito praticamente em Maracanaú pela sua densidade eleitoral, mas a gente desenvolve também um trabalho em outras cidades, porque deva precisar um deputado de 50, 60 mil
mil votos. Então a gente está desenvolvendo esse trabalho em outras cidades que a gente não é conhecido. Então a gente está mostrando também umas ações que a gente desenvolve aqui para levar para outra cidade, projetos exitosos desenvolvidos aqui e outras ações para que a gente possa fazer um trabalho por Maracanaú e também pelo Estado. Então, hoje a gente se coloca na condição de pré-candidato a deputado estadual, vamos junto, apoiando aqui o projeto de Maracanaú e fazendo também um trabalho fora de Maracanaú ou em outras cidades. Só para ajudar a esclarecer aí o eleitor de Maracanaú, você sendo pré-candidato a deputado estadual, isso implica dizer que a deputada estadual Fernanda Pessoa é pré-candidata a deputada federal. Essa é a dobradinha maior sua? Fernanda Pessoa, hoje, deputada estadual, então ela vem também como pré-candidata a deputado federal e a gente faz essa dobradinha em Maracanaú. Pré-candidato Firmo Camussa, estadual, pré-candidata Fernanda Pessoa, federal. Eudácio, alguma coisa? Como é que está a adesão do Parlamento Maracanauense a essa ideia da pré-candidatura de Firmo Camussa? Olha, Eudácio, a gente está sentindo, por força do Poder Legislativo, dos vereadores, das lideranças e das pessoas, mostrando que é muito importante que pela quantidade de votos, pela expressão de Maracanaú, por ser o segundo município em renda, por ser o município muito populoso no estado do Ceará, o terceiro na região metropolitana e o quarto a nível de Ceará. Então, há de Maracanaú ser respeitado, há de Maracanaú ter deputados federais e deputados estaduais com a votação significativa para que seja o porta-voz, para que faça esse linking de todas as ações do Estado, no caso estadual, e federal, no caso deputado federal. Todas essas ações precisa ter um porta-voz para que Maracanaú tenha caminho maior, né? Maracanaú já caminha passos largos com recurso municipal, com recursos federais, mas precisa caminhar cada vez maior. Maracanaú, Firmo, para mim, é um exemplo e uma confirmação de que, bem administrado, com bons recursos, você não precisa de prontidão aderir a um governo do Estado, como muitos prefeitos fazem. Porque Maracanaú, de 2005, né, até 2021, excelentes administrações e todas sempre na oposição. Você já está pensando como será o quadro eleitoral estadual ou está, por enquanto, pensando só na sua candidatura? Alan, ainda é muito prematuro, né? A gente sabe das especulações de quem seja o candidato da situação, da oposição, né? Capitão Wagner é um pré-candidato a governo, mas ainda é muito recente para que a gente possa, a questão partidária ainda não está totalmente definido, né? Mas o Capitão Wagner, hoje deputado federal, é um pré-candidato das oposições, né? E a gente não sabe ainda quem seja o candidato da situação, mas a gente vai juntos para desenvolver o trabalho. Em outro momento oportuno, a gente possa também tratar desse assunto, que é uma pauta muito interessante. Você falou, o Alan colocou aqui, Maracanaú, dobradinha, Firmo, pré-candidato a estadual, deputado estadual, Fernanda Pessoa, pré-candidato a deputado federal. Existe alguma, nos outros municípios, com o intuito de ampliar essa base, existe alguma outra dobradinha de federais, Firmo Camussa e outros nomes que você poderia citar, em trabalho, em atuação? Olha, nós temos um trabalho em Madalena, Boa Viagem, são praticamente essas duas cidades, que a gente tem também um trabalho em parceria com o deputado Danilo Forte. Nas demais cidades, na maioria, a gente vai fazer um trabalho com a deputada Fernanda Pessoa. A parceria é com a Fernanda Pessoa. Com o Danilo tem essas aí, eu acredito que também tem uma outra cidade. Então, são 2 a 4 cidades, a parceria que a gente possa ter com o Danilo Forte.
Sempre tem um reflexo Pacatuba, Maranguape e Fortaleza. Como é que você está vendo esses 3 municípios periféricos? Olha, Alan, o reflexo, todos os candidatos em Maracanaú, pela essa sinergia que existe entre Fortaleza, Maracanaú, Maranguape, Maracanaú, Pacatuba, Maracanaú, inclusive 54% da população de Pacatuba é mais próximo ao centro de Maracanaú do que propriamente ao centro de Pacatuba. Então, há uma relação muito forte. Tanto é que todos os candidatos em Maracanaú tiram uma quantidade de votos significativa nessas cidades, inclusive na nossa capital. E aí nós temos hoje o apoio já em Maranguape do ex-prefeito, nosso secretário de Educação, George Valentim, já está conosco em Maranguape, né, juntamente com a Fernanda. Então isso vai condicionar. Nós já tem essa relação da proximidade e das identidades de projetos. Então a gente vai fazer com que facilite cada vez mais a votação, tanto em Fortaleza, como em Maranguape, Pacatuba e também uma parte em Caucaia. Então isso tudo facilita com que o candidato daqui tenha essa expressão nessas cidades. E o nosso amigo Dalmir Feitosa, você vai atrás dele para ele votar na rede? O Dalmir Feitosa, nosso grande poeta, grande procurador, homem muito culto, né? Dalmir Feitosa esteve conosco por 4 anos, né? Como procurador, desenvolveu um bom trabalho. Vamos bater também no Idalmir em Fortaleza. O Idalmir era nas solenidades ali que a gente fazia, nas confraternizações, a oratória dele. Muito preparado, muito eloquente. Era Paz de Andrade, Barros Pinho e Dalmir Feitosa. Quem era mais esse? Mauro Benevides. Grandes oradores. Da política. Agora, você está satisfeito com a parte política? Que eu vou fazer uma pergunta, vou mostrar aqui para o povo agora o Firmo Camussa. Eu vi uma foto dele muito interessante no dia do avô. Uma foto bem produzida. Eu estava com uma pergunta aqui sobre a questão política, mas vai ficar para um outro momento. Certo. Então, como é aí o Firmo Camussa em casa, pai, avô, marido, como é para a nossa população que não o conhece, apesar da maior parte lhe conhecer. Saber assim um pouco do Firmo Cidadãos. Alan, eu sou pai de 2 filhos, né? Um filho com 31 anos. Já o Ítalo? Vamos fazer hora com ele. Com 31 anos, né? Inclusive tem dois filhinhos, meus netos, né? Então sou pai, avô de 2 netos. Inclusive colocamos a foto agora pelo Dia dos Avós, né? Colocamos, então. E na foto tem os 2 filhos, o Ítalo com 31, o Firmo, né? O Firminho, que tem 7 anos, que a gente é muito próximo também, né? Que ele passa uma semana comigo, uma semana com a mãe, e que a gente tem uma relação muito próxima. Então, a gente está sempre juntos, né? E que tenho também a Larissa, né? Que tem me dado muito apoio, me dado um apoio também nas redes sociais, né? Até porque ela manja mais do que eu. Então, é a minha esposa, que é o braço forte também, né? Junto com a nora do Ítalo, os 2 netinhos e o Firminho. Então a gente faz esse trabalho familiar junto, né? Então nós estamos sempre próximos, sempre procurando ajudar aos maracanauenses. Então essa relação que a gente tem é uma relação de um vínculo muito forte, né? Até porque a gente eu nasci em Mucunã, eu moro em Maracanaú, e a gente não tem interesse de sair de nossa cidade, né? E você está fazendo um investimento, viu? Eu acho que você está querendo deixar a política e está fazendo um investimento para ir morar na Europa. Porque você está investindo no Firminho como jogador de futebol. Como é que está a carreira dele? Não, Firminho, quando a gente pergunta, Firminho, o que é que você quer ser? Aí ele diz, paizinho, eu quero ser jogador de futebol. E eu estou sempre acompanhando ele nos jogos, né? Vamos pro canto. Ele joga em qual posição, filho? Hein? Ele joga em qual Joga posição? mais na defesa. Aí é?
joga mais na defesa, joga mais do lado direito, né? Sei. Mas aí ele disse que quer ser jogador, então a gente tá junto com ele, vamos pro campinho, vamos pro treinamento que tem, né? Uhum. Ele é lá do PC, da equipe do PC, e a gente tá junto com ele para participar da vida, que é importante. Não é importante só ser pai, é importante a gente participar. O PC tem braços em vários locais, e um deles é no Jardim da Serra, então ele faz lá 2 dias por semana no Jardim da Serra, e tem outros locais também, o PC. Tá vendo aí, pessoal? Olha, o Firmo Camusso, o filho dele faz escolinha em Maracanaú. Não precisa levar o filho lá pra escolinha de Fortaleza, não. Aqui tem também, né, não? Tem, é muito bom, muito bom. O treinador Uma questão aí que vale a pena comentar, eu sempre acompanho as redes sociais da Larissa também, e ela, por exemplo, ela foi um ponto crucial na última campanha agora, né? Na questão dos influencers, da juventude, ela fez aquele movimento grande, ela ficou à frente dali, e agora, nesse período agora, ela está construindo ali um bazar solidário. Né? Como é que é essa história desse bazar? Vou fazer um pouquinho aqui de merchandising para a Larissa, né? Ela está desenvolvendo um bazar solidário, e tudo isso surgiu do momento do Covid, né? O Covid, a gente passa muito tempo em casa, muito tempo tenso, preocupado, porque é uma doença, às vezes, muito agressiva. A gente está de uma forma hoje, com 2, 3 dias, a gente não sabe como está, né? Então, no Covid, aí ela, momento de reflexão, ela disse, olha, nós estamos aqui e muitas pessoas hoje estão acometidas do Covid, desse vírus. Então, o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas? Então, é uma questão social muito, muito bacana, que ela pensou e projetou, idealizou naqueles dias, né, de dia de Covid. Então, idealizou um bazar solidário, e esse bazar solidário tem uma finalidade, que vai se realizar 7 e 8 no Feira Center, tem uma finalidade de transformar em ações para alguns bairros no nosso Maracanaú, né? Então, é um trabalho que ela está desenvolvendo, e ela, como você disse, ela fez um trabalho muito grande com a juventude, né? Desenvolveu encontros, teve palestra, teve aquela reunião grande com o prefeito Roberto Pessoa, ela junto com a equipe não foi só ela, foi uma equipe, né? Uma equipe da juventude que desenvolveram um trabalho bacana pró a eleição do Roberto Pessoa. Então a gente tem essa afinidade social de desenvolver esse trabalho. Como é um programa novo, eu vou combinar com o Eudásio depois, que essa pergunta do bazar eu ia fazer, ele adiantou. Certo? Eu ia dizer aqui, por isso que eu fiquei aqui. Tá bom. Mas, Firmo, foi um prazer contar com você aqui, né? Se você tiver mais algum tema que queira aí, que a gente tenha esquecido, que você tem interesse em divulgar, pode ficar à vontade, pode Alan, expressar. Primeiro eu quero desejar a você só coisas boas, né? A gente sabe dos seus projetos, tudo que você procura fazer é no Maracanaú e com os maracanauenses. Então essa ideia, a gente participou desde o início, quando você surgiu com a TV Pitaguari, né? Uma TV que vem ajudar, que vem informar aos maracanauenses. Parabenizar você, a dona Terezinha, a toda a sua família, que eu tive na sua casa, inclusive com uma foto com a dona Terezinha, né? O Eudásio também, que é essa pessoa que faz um trabalho junto com os trabalhadores, né? É um líder classista, é uma pessoa que sempre ajuda aos trabalhadores de Maracanaú, até porque nós temos mais de 7 mil servidores do município, e o Eudásio defende essa bandeira com muita naturalidade. Então, Eudásio, quero aqui te parabenizar por esse trabalho. Tudo quando a gente trata de servidor público no município de Maracanaú, ou com Cisma, ou com Suprema, o Eudásio sempre dá suas condições, apresenta alguma proposta, algum sonho, alguma meta, e o que o município pode fazer para melhorar e para ser mais justo com os seus servidores. Então, quero aqui parabenizar vocês, dizer que nós estamos hoje como secretário de Relações Institucionais para apoiar o prefeito, para apoiar a gestão, né? Então tem muitas ações que a gente está acompanhando, a infraestrutura viária, no caso do BID, a gente está próximo também, até porque a gente surgiu em Maracanaú com esse projeto e outras ações. Então,
a gente está junto. Nós temos uma coisa também que a gente tem que apresentar ideias, propostas, é com relação à economia informal. Alô, nós temos 35% dos maracanauenses que são da economia informal. Então nós temos que trabalhar cada vez mais na geração de oportunidade e renda para os maracanauenses. Então, esse tema tem que ser um tema mais amiudado, tem que ser um tema tratado com mais carinho, porque 35% da população de Maracanaú que não estão na economia formal, ou melhor, que estão na informal, então essa é uma ação que os governos, de uma forma geral, precisa ter uma atenção maior. Uma outra coisa também é esse processo de revitalização cada vez maior do nosso polo industrial. E a nível de estado é trabalhar a agricultura. O agricultor é um sofredor. Então, a gente só faz agricultura se a gente tiver água. A gente só faz o alimento se a gente tiver a água irrigada. Então, a gente precisa trabalhar essas pautas também, para que as prefeituras, de uma forma geral, e o governo do estado e o federal, até que com essa transposição do São Francisco vai pavimentar muito essa condição. Então são ações importantes que a gente deva tratar, que a gente deva acolher aos nossos irmãos cearenses. Então quero aqui agradecer a vocês e agradecer a todas as pessoas do nosso Maracanã. Você ainda quer falar, Alan? Não, queria que você fale novamente, porque você me lembrou uma coisa, que eu já lhe cobrei internamente e vou cobrar agora de público. Agora eu vou cobrar o secretário institucional. Vamos discutir, sentar, chamar para conversar, que é muito importante a revitalização do nosso centro do Maracanã. Inclusive estou indo a Brasília hoje e uma das coisas que a gente vai tratar, já tive até hoje com o Rodrigo Mota, uma das coisas que a gente vai tratar é ainda do nosso governo. Nós tínhamos 3 projetos ainda da época, empenhados da época do senador Eunício Oliveira, que era a pavimentação do Siqueira, a pavimentação do Horto e a revitalização do centro de Maracanã através do mercado, revitalização específica do mercado. Então, e aí nós vamos tratar hoje da revitalização do mercado. Nós vamos a Brasília, viajo hoje. Então amanhã nós estamos tratando desse tema que é muito oportuno. O nosso mercado da Manuel Pereira, não existe mais mercado. E eu lembro muito ali daqueles marchantes naquela época, vendendo a sua carne, outras pessoas vendendo a sua verdura. Luiz Queiroz, Geraldo Machado. O Célio. A gente sempre comprava carne, o meu tio comprava carne no Luiz Queiroz. Mas quando era comprar carne de porco, aí comprava no Geraldo Machado, né? Geraldo Machado. Então a gente tem essa relação, guarda essa lembrança, e aquilo tem que ser revitalizado, porque o murão da Refesa dividiu o centro e aquele local. Foi você que indenizou a área do mercado, não foi, filho? Foi o Roberto Pessoa. Foi no Roberto Pessoa comprou o mercado, nós fizemos o projeto e deixamos o recurso para executar, na ordem de 1.800.000 para executar a revitalização do mercado. O projeto nosso ali do mercado, nós fizemos uma discussão, inclusive você, à época secretário de comunicação, nós fizemos uma enquete. O Tiago Campelo também participou com várias sugestões. Nós fizemos uma enquete de como nós iríamos revitalizar o mercado. Então o mercado ficou como um centro de apoio. Nós vamos transferir o projeto inicial que nós fizemos. É a Secretaria do Trabalho, que a gente leva o Cine, que a gente leva reservista, identidade, um espaço lá, um Chegue Pague, para que a gente possa atrair as pessoas. Hoje o nosso Cine dia é em torno de 150 a 200 pessoas dia. A nossa reservista é em torno de 40, 50 pessoas dias. Então, nós vamos ter 200 a 200 pessoas com esses 2 programas lá no mercado. Então aí começa a revitalizar, porque a gente só revitaliza não só com prédios, a gente tem que revitalizar com pessoas, a gente tem que revitalizar com essas ações de atrair, de levar as pessoas para o nosso centro tradicional. Então esse é um projeto
que a gente vai, junto com o prefeito Roberto Pessoa, tratar amanhã, para que acredito que esse ano nós já estejamos lá com essa obra concluída ou praticamente concluída. Essa sua fala vai para o grupo Amigos de Maracanaú, que é um grupo no WhatsApp muito forte, viu? Com as famílias tradicionais de Maracanaú. Ah, pronto. É, toda... Eu sempre acompanho esse grupo, mas fico sempre curiando lá as ações do grupo. Pois, Eudásio... Foi um prazer mais uma vez estar aqui com nosso ex-prefeito, futuro deputado Firmo Camussa. E espero que a gente tenha outros momentos desses aqui para a gente tratar de ações e das bandeiras do pré-candidato Firmo Camussa para o estado do Ceará. Quero aqui agradecer a vocês e agradecer a todos os maracanauenses, que é um tempinho, mas é importante estar ouvindo, estar se informando sobre as nossas ações, sobre o que o Maracanã pode fazer para melhorar cada vez mais. Nosso muito obrigado a todos. Mais um Na Rede com Alain aqui na TV Pitaguari. Quero agradecer ao Firmo Camussa a presença, a participação aqui especial do meu amigo Eudásio Menezes, e quero agradecer aquele maior que eu tento todo dia criar uma intimidade maior com ele. Quero agradecer a Deus por estar aqui, pelo sucesso desse nosso programa e da TV Pitaguari. Muito obrigado e espere o próximo, que vai ser com o vice-prefeito de Madalena, Gilvan Salles.